Você já se perguntou, o que está acontecendo agora mesmo no céu? Enquanto você vive sua rotina aqui na Terra, há um lugar onde decisões eternas estão sendo tomadas. Um santuário, não feito por mãos humanas. Um templo real, invisível aos olhos humanos, mas descrito nas páginas da Bíblia com detalhes surpreendentes. Ali, neste exato momento, Jesus Cristo, o Cordeiro que morreu por você, está atuando como sumo sacerdote e também como juiz. O que isso significa para a sua vida? Como esse santuário celestial está conectado às orações que você faz, à sua história, à sua salvação? Prepare-se, porque hoje vamos entrar juntos em um dos maiores mistérios da fé cristã. A verdade que você está prestes a conhecer pode mudar a forma como você ora, como você vive e como você se prepara para a eternidade. Em Êxodo 25, versículo 8 e 9, há um relato de um pedido especial que Deus fez a Moisés. Está escrito assim: "E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis." Imagine essa cena por um momento. O povo de Israel havia acabado de sair do Egito, depois de mais de 400 anos de escravidão. Eles estavam no deserto, em tendas, sem uma casa fixa, caminhando rumo a uma terra prometida. E no meio de tudo isso, Deus faz um pedido especial a Moisés: "Me façam um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês." Essa frase é uma declaração de amor. Deus, o Criador de todo o universo, o Deus que habita em glória e majestade, não queria ficar longe do seu povo. Ele desejava estar presente, próximo, acessível. Ele queria acampar junto com o povo. Ele estava dizendo: "Eu quero morar com vocês." Você percebe isso? Não é uma religião distante, não é um Deus inacessível. É um Deus que caminha conosco, que se importa com os detalhes da nossa vida e que quer fazer parte da nossa rotina. Mas tem mais. No verso 9, Deus diz que tudo deveria ser feito conforme o modelo que ele mostraria a Moisés. Isso significa que o santuário não era apenas uma construção bonita ou simbólica. Ele era uma representação exata de algo que já existia no céu. Êxodo 25, versículo 40 complementa: "Atenta, pois, que o faças conforme o modelo que no monte se te mostrou." Uau! Isso quer dizer que o santuário terrestre era uma cópia, uma réplica de um santuário celestial. Tudo tinha um propósito. Cada móvel, cada tecido, cada objeto dentro daquele santuário tinha um significado espiritual profundo. Tudo apontava para Jesus e o plano da salvação. Vamos imaginar juntos. Moisés está no alto do Monte Sinai. A glória de Deus envolve o lugar com trovões e fumaça. Deus começa a mostrar para ele, talvez por visão, talvez com detalhes arquitetônicos divinos, como deveria ser o santuário. E Moisés anota cada detalhe: o tipo de madeira, a cor das cortinas, o tamanho do altar, a posição dos objetos. Você já pensou no carinho que Deus teve em cada instrução? Era como se ele estivesse montando uma casa para poder ficar com o povo. Agora pare um pouquinho e pense: por que isso é importante para você hoje? Porque assim como Deus desejava habitar no meio dos israelitas, Ele quer habitar no seu coração hoje. O desejo de Deus continua o mesmo. Ele quer estar com você na sua caminhada, no seu dia a dia, nas suas lutas e vitórias. Apocalipse 3:20 diz: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo." O convite de Deus é o mesmo: me deixem fazer morada com vocês. Não mais num tabernáculo físico, mas num templo vivo. Você. Imagine-se andando pelo deserto de Sinai, o sol escaldante, o som do vento varrendo as areias, e então, ao longe, você vê algo diferente. No meio do acampamento dos filhos de Israel, há uma tenda sagrada, cercada por uma cerca branca de linho. Esse lugar, aparentemente simples, é o centro da vida espiritual de uma nação. Estamos diante do santuário, o tabernáculo que Deus ordenou construir. Hebreus 9, versículo 6. Ora, quando estas coisas assim estão preparadas,
Os sacerdotes entram continuamente no primeiro compartimento do tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Esse primeiro compartimento é chamado de Lugar Santo. E o que encontramos ali? Êxodo 40, versículo 22, 24 e 26 nos conta: pôs a mesa na tenda da congregação, ao lado norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem os pães da proposição diante do Senhor. Colocou o candelabro na tenda da congregação, defronte da mesa, ao lado sul. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu. Vamos visualizar juntos esse ambiente. Ao entrar no lugar santo, você veria à direita uma mesa com pães. Eram os pães da proposição, simbolizando a provisão constante de Deus e a comunhão com Ele. À esquerda, um candelabro de ouro com 7 lâmpadas acesas, representando a luz de Deus, a sua presença constante e o Espírito Santo. À frente, bem perto do véu que separava os 2 compartimentos, havia um altar de incenso, do qual subia continuamente um aroma suave, símbolo das orações dos santos subindo a Deus. Que cena rica em significado! Agora vamos além do véu. Hebreus 9, versículo 7. Mas no segundo compartimento entra o sumo sacerdote, sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo e pelos pecados do povo. Esse segundo espaço é o lugar santíssimo, o lugar mais sagrado da terra naqueles dias. Ele só era acessado uma vez ao ano, no dia da expiação. E o que havia lá dentro? Êxodo 40, versículos 20 e 21, e Hebreus 9, versículo 3 e 4 revelam: pôs as tábuas da aliança na arca, e meteu os varais à arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca na tenda, e pendurou o véu protetor, e com ele cobriu a arca do testemunho. Atrás do segundo véu estava o tabernáculo chamado o Santo dos Santos, o qual tinha um incensário de ouro, e a arca da aliança coberta de ouro por todos os lados, na qual estava um vaso de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Dentro da arca da aliança estavam as tábuas dos 10 mandamentos, representando a lei imutável de Deus. Um vaso com maná, símbolo da providência divina. O bordão de Arão que floresceu, um lembrete de que o sacerdócio era escolha divina, não humana. Acima da arca havia o propiciatório, com 2 querubins de ouro. E entre esses anjos, a presença visível de Deus, a Shequina, brilhava. Separando o lugar santo do Santíssimo, havia um véu espesso, Êxodo 26, 33, que simbolizava a separação entre o homem pecador e a plena presença de Deus. E o que havia fora da tenda no pátio? Êxodo 40, versículo 29 e 30. Pôs o altar do holocausto à entrada do tabernáculo da tenda da congregação e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de manjares. Pôs a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs água para se lavar. Do lado de fora havia o altar do holocausto, onde eram feitos os sacrifícios diários. Ali o sangue era derramado como símbolo da morte vicária de Cristo. A pia de bronze, onde os sacerdotes se lavavam antes de entrar, símbolo da purificação e santificação necessárias para se aproximar de Deus. Êxodo 40, versículos de 33 a 38, encerra o capítulo com uma visão poderosa. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quando o santuário ficou pronto, a glória de Deus desceu sobre ele. Deus aprovou e habitou ali. Era o sinal de que ele estava entre o povo. Você sabe quais eram as práticas envolvidas no serviço diário do santuário israelita e qual o seu propósito espiritual? Em Êxodo 29, versículos de 38 a 42, encontramos a resposta, pois está escrito assim: isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Será um holocausto contínuo nas vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Vamos imaginar juntos essa cena. O sol começa a nascer sobre o deserto.
O povo se levanta, o acampamento se movimenta, e então todos os olhares se voltam para o santuário. O sacerdote está diante do altar do holocausto, e nos braços carrega um cordeiro sem defeito. O animal é oferecido em sacrifício. Ao final do dia, ao pôr do sol, o mesmo ritual é repetido. Outro cordeiro é oferecido. 2 vezes ao dia, todos os dias, sem falhar. Mas por quê? O que significava esse ritual? Cada cordeiro representava Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que um dia seria sacrificado de forma real, não mais simbólica, para tirar os pecados do mundo. João 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro inocente morria no lugar do pecador. Era substituição. O pecador via aquilo e sabia: quem deveria estar ali sou eu, mas esse cordeiro está morrendo por mim. E não era apenas um ritual externo, mecânico. A intenção de Deus era que o povo aprendesse dia após dia o que o pecado custa e o quanto Deus ama e quer restaurar cada um de nós. O significado do sacrifício diário: constância. O sacrifício era contínuo, pela manhã e à tarde, mostrando que o perdão de Deus está sempre disponível. Intercessão. O sangue do cordeiro era derramado, e o sacerdote intercedia pelo povo. Isso apontava para Cristo como nosso intercessor. Esperança. Mesmo com o peso do pecado, o povo sabia: há esperança, porque há um sacrifício em meu favor. Hebreus 7, versículo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vamos refletir juntos. Quantas vezes você já se sentiu indigno? Como se tivesse errado demais ou fosse longe demais? O serviço diário do santuário nos lembra que Deus nunca cansa de nos perdoar, que todos os dias, pela manhã e à noite, Ele oferece graça, que há um Salvador que morreu por mim e por você. E não só morreu, mas vive hoje, intercedendo por nós no céu. 1 João 2, versículo 1. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Hoje você não precisa levar um cordeiro a um altar. Jesus já foi entregue por você. Mas ainda assim podemos oferecer a Deus o sacrifício do nosso coração contrito, nossa gratidão e arrependimento diário. Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. O serviço diário do santuário não era apenas sobre rituais. Era um grito de amor divino dizendo: eu estou aqui, eu te perdoo, volte para mim. Essa rotina de sacrifícios ocorria continuamente. Mas havia uma festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias. Você sabe qual era essa festa? Em Levítico 23, a partir do versículo 27, encontramos o registro dessa festa. Está escrito assim: mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas. Toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. É sábado de descanso solene para vós. Imagine agora o clima entre o povo de Israel. O acampamento estava em silêncio. O dia era solene. Não se ouvia trabalho, não havia colheita, nem comércio. As pessoas jejuavam, oravam, choravam seus pecados. Era o dia da expiação, ou em hebraico, Yom Kippur, o dia mais sagrado do ano. O povo esperava em reverência e expectativa pelo momento em que o sumo sacerdote entraria no lugar mais sagrado do tabernáculo, o lugar santíssimo. Este dia especial era o clímax do calendário religioso de Israel. Todas as outras festas, Páscoa, pães asmos, Pentecostes, trombetas, apontavam para momentos diferentes da experiência de fé. Mas o dia da expiação era o momento do acerto de contas, o julgamento simbólico anual, em que os pecados acumulados ao longo do ano eram removidos completamente do santuário. Qual o significado profundo da expiação? Durante todo o ano, os pecados do povo eram transferidos para o santuário através do sangue dos sacrifícios diários. Era como se o santuário ficasse carregado com os registros simbólicos de todos os erros e falhas do povo. Mas,
Uma vez ao ano, no 10º dia do 7º mês, algo diferente acontecia. O sumo sacerdote oferecia sacrifícios por si e por todo o povo. Ele aspergia o sangue no lugar santíssimo, diante da Arca da Aliança. 2 bodes eram escolhidos. Um era sacrificado. O outro, chamado de bode Azazel, recebia simbolicamente todos os pecados e era enviado ao deserto. Levítico 16. Levítico 16, versículo 30 diz: Porque naquele dia se fará expiação por vós, para vos purificar, e sereis purificados de todos os vossos pecados diante do Senhor. Você pode se perguntar, por que isso importa para nós hoje? O dia da expiação não era apenas um ritual antigo, ele era profético. Apontava para o momento em que, no céu, Cristo iniciaria um julgamento final. A purificação do verdadeiro santuário, como diz Hebreus 9, versículo 23. Um tempo em que os registros celestiais seriam examinados e os pecados finalmente removidos do universo. Daniel 8, versículo 14, fala sobre isso. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Hoje vivemos no tempo profético do antítipo do dia da expiação. Jesus, nosso sumo sacerdote, está no santuário celestial, fazendo intercessão e julgamento, preparando o universo para o fim do mal e a volta gloriosa dele. O que isso significa para mim e para você? Que ainda há tempo para buscar perdão, que Deus leva o pecado a sério, mas oferece graça abundante, que hoje é dia de afligir a alma, ou seja, examinar o coração, confessar, entregar-se a Ele. 1 João 1, versículo 9, nos dá esperança. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos entender em que consistia a purificação do santuário? Prepare-se, porque estamos entrando no que poderíamos chamar de o coração espiritual do plano de Deus no Antigo Testamento. Esse não era apenas um ritual qualquer, era o dia da expiação, o grande dia do julgamento simbólico do povo de Israel. Vamos entender isso com calma, e eu te convido a imaginar cada cena como se você estivesse lá. A cena se abre. O povo de Israel está reunido. Não há barulho, não há risos, não há movimentação comum. É um dia diferente. O som das trombetas anunciando o 10º dia do 7º mês ecoou cedo, lembrando a todos. É o dia do grande acerto de contas. Levítico 16, versículos de 1 a 6. O Senhor falou a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão. Disse o Senhor: Fala a teu irmão Arão que não entre a qualquer tempo no santuário, para que não morra. Aqui Deus deixa claro: o lugar santíssimo era um espaço extremamente sagrado. O sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano, e ainda assim, apenas com preparo especial. Vamos aos detalhes. O sacerdote oferecia um bezerro e um cordeiro, por si e por sua família. Levítico 16:6. Arão oferecerá o novilho da oferta pelo pecado, que é por si mesmo, e fará expiação por si e pela sua casa. Isso mostra que até o sumo sacerdote, antes de interceder pelo povo, precisava resolver sua própria situação diante de Deus. Um lembrete de que todos estão em pé de igualdade diante do Senhor. Lançava sorte sobre os 2 bodes. Levítico 16:8. E Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para Azazel. Um bode seria sacrificado como oferta pelo pecado, e o outro, Azazel, carregaria simbolicamente os pecados e seria enviado ao deserto. Isso representava o julgamento, quem seria aceito e quem levaria a culpa. O sacrifício do bode era oferecido a Deus. Levítico 16:9. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá como oferta pelo pecado. Esse sangue seria levado dentro do lugar santíssimo para purificar o santuário dos pecados acumulados durante o ano. O sangue do bode era aspergido no lugar santíssimo. Levítico 16:15 a 16. E imolará o bode da oferta pelo pecado, que será pelo povo, e fará expiação pelo santuário. Era a única vez no ano que o sangue de um animal era aspergido diante da Arca da Aliança, no Santo dos Santos. Isso representava o clímax da purificação.
Os pecados eram transferidos para o bode Azazel, que era enviado ao deserto. Levítico 16, 21 a 22. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e confessará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel. E o bode levará sobre si todas as iniquidades à terra solitária. Este é um dos momentos mais profundos e simbólicos do ritual. O bode Azazel representava a remoção definitiva do pecado do povo. Era como se Deus dissesse: seus pecados não estão mais aqui, foram levados embora. O dia da expiação não era apenas um ritual simbólico. Ele apontava para um tempo real e futuro, quando Deus começaria o julgamento investigativo no céu, como vemos em Daniel 7:8. Esse dia marcaria o início da purificação do verdadeiro santuário, no céu, por meio do ministério de Cristo. Hoje Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele intercede por nós. Hebreus 4, versículos de 14 a 16. Purifica os registros do céu com seu sangue. Hebreus 9, versículos de 23 a 24. 28, e em breve voltará como juiz e rei. Estamos vivendo no tempo antitípico do dia da expiação. Hoje é tempo de autoexame, arrependimento e entrega sincera. O que está escrito no céu a seu respeito? Você já permitiu que Jesus carregue os seus pecados? Que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre? E que santuário está em funcionamento atualmente? Trata-se de um acontecimento que mudou a história da humanidade. A morte de Jesus na cruz e o que ela significou para o santuário terrestre e para o celestial. Prepare seu coração, porque estamos entrando no momento mais profundo do plano da salvação. Um momento que não pode ser apenas entendido com a mente. Ele precisa ser sentido com o coração. Passagens bíblicas. Mateus 27, versículos 50 a 51. Hebreus 8, versículo 1 a 2. Imagine a cena. Era por volta da hora nona. O céu escureceu, o véu do templo tremia, o chão começou a sacudir. E então, do alto da cruz, se ouviu o grito mais poderoso da história: está consumado. Mateus 27, versículos 50 a 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Que cena poderosa! Ao entregar sua vida, Jesus não apenas venceu a morte, ele pôs fim à era dos sacrifícios de animais. O véu que separava o lugar santo do Santíssimo no templo foi rasgado de alto a baixo. Isso não foi um acidente ou um ato humano. Foi a própria mão de Deus dizendo: agora o caminho está livre. Agora o verdadeiro Cordeiro foi oferecido. Qual o significado do véu rasgado? O véu era o símbolo de separação entre Deus e o homem. Somente o sumo sacerdote podia passar por ele, e apenas uma vez ao ano. Mas agora, com a morte de Cristo, a barreira foi removida. O santuário terrestre, com seus sacrifícios diários e cerimoniais, havia cumprido sua função. Ele era apenas uma sombra das coisas futuras. Hebreus 10, versículo 1. Agora a realidade chegou. Hebreus 8, versículos 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Aqui o autor de Hebreus deixa algo maravilhoso bem claro. Jesus não apenas morreu por nós, mas também ressuscitou, e hoje ministra no verdadeiro santuário, no céu. Lá, ele atua como nosso sumo sacerdote celestial. O santuário terrestre construído por Moisés era um modelo, uma cópia. Veja Hebreus 8, versículo 5. Mas o santuário celestial é o original, construído por Deus, onde Cristo ministra como intercessor, advogado e mediador entre Deus e os homens. Com a morte de Jesus, o cordeiro literal deixou de ser necessário, porque o verdadeiro cordeiro foi imolado. O templo em Jerusalém perdeu seu propósito, porque agora temos acesso direto ao Pai por meio de Jesus. A aliança baseada em rituais foi superada, porque uma nova e viva aliança foi estabelecida em seu sangue. Lucas 22, versículo 20.
Jesus morreu no momento exato em que o Cordeiro da Páscoa estava para ser sacrificado no templo. E naquele instante, o véu rasgou-se. Deus estava dizendo ao mundo: agora qualquer pessoa, rica ou pobre, homem ou mulher, judeu ou gentil, pode entrar na minha presença por meio do sangue de meu filho. Como diz Hebreus 4, versículo 16. Aproximemo-nos, portanto, com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Hoje, o santuário celestial está em pleno funcionamento. Lá, Jesus intercede por mim e por você. E sabe o que é mais lindo? Não há mais véu nos separando dele. Você pode se achegar com confiança, com fé, com esperança, porque o caminho foi aberto. Essa é uma daquelas partes que nos fazem parar e pensar: uau! Então tudo aquilo no deserto, as cerimônias, os sacrifícios, era só um reflexo de algo maior? De algo real que está acontecendo agora no céu? É isso que vamos descobrir juntos agora. Quais as evidências bíblicas de um santuário no céu? Textos base: Êxodo 25, versículo 40. Apocalipse 4, versículo 5. Apocalipse 11, versículo 19. Imagine olhar para o céu e perceber que lá em cima existe um lugar sagrado, glorioso, onde o próprio Jesus atua como sumo sacerdote. Não é uma lenda, nem uma ideia simbólica. É uma realidade bíblica e celestial. Êxodo 25, versículo 40. Atenta, pois, que o faças conforme o modelo que no monte te foi mostrado. Deus está falando com Moisés aqui, dando instruções precisas sobre o tabernáculo, o santuário terrestre. Mas repare bem no detalhe: modelo que te foi mostrado. Isso quer dizer que o santuário que Moisés construiu não foi fruto de sua imaginação. Ele copiou fielmente um modelo que viu, um original celestial. Isso já é a primeira grande pista. Existe um santuário no céu. O da terra era apenas uma sombra, um reflexo pálido, como um mapa é para um território real. Apocalipse 4, versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Agora temos uma visão celestial. João, o apóstolo, tem uma visão aberta do céu. Ele vê o trono de Deus e, à sua frente, 7 tochas de fogo acesas. Lembra do candelabro de 7 braços que ficava no lugar santo do santuário terrestre? João está vendo o original celestial. Isso confirma que o santuário celestial tem os mesmos elementos fundamentais do tabernáculo terrestre, mas em sua forma real e gloriosa. João não está olhando para símbolos. Ele está vendo o santuário real onde Jesus atua como nosso sumo sacerdote. Apocalipse 11, versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. Esse versículo é direto e impactante. O santuário celestial foi aberto diante dos olhos de João. E o que ele viu lá dentro? A arca da aliança, isso mesmo, aquela arca que continha as tábuas dos 10 mandamentos. Mas atenção, essa não é a mesma arca feita por Moisés. Essa é a arca verdadeira que está no céu. Isso revela que até os móveis do santuário terreno eram representações de realidades eternas. A Bíblia é cristalina. Há um santuário real no céu, e ele está em pleno funcionamento hoje. Qual a função do santuário celestial? Agora que sabemos que o santuário existe, vamos entender o que está acontecendo lá dentro. Primeiro, intercessão. Jesus é nosso mediador. 1 Timóteo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 João 2, versículo 1. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Sempre que um pecador arrependido ora, confessa, clama por perdão, Jesus está lá, intercedendo por ele. Como sumo sacerdote, ele apresenta seus méritos em nosso favor. Segundo, juízo. O tempo da purificação dos registros. João 5, versículo 22. O Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Daniel 7, versículo 9 e 10. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Jesus também está atuando como juiz. Estamos vivendo no tempo profético em que os registros celestiais estão sendo examinados.
Essa é a fase pré-advento, o julgamento investigativo. Mas aqui vai um alívio. Nosso juiz é o mesmo que morreu por nós. Isso muda tudo. O céu não é um lugar vago, etéreo, onde as almas flutuam sem direção. Há um santuário real, com atividades reais, onde Jesus está trabalhando por mim e por você. E cada vez que você ora, chora, se arrepende, se entrega, Ele está ali, ouvindo, intercedendo, acolhendo. O trono da graça está acessível. Hebreus 4, versículo 16 nos convida. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça em tempo oportuno. Agora que você conhece a verdade sobre o santuário celestial, pare por um instante e pense: Jesus está lá, neste momento, não apenas como Salvador, mas como intercessor, como juiz e como rei. Ele não está distante, ele não está indiferente, ele está ativo, ele está ouvindo, ele está agindo por mim e por você. O mesmo Jesus que morreu por seus pecados, hoje vive para interceder por suas lutas, suas dores, suas quedas e suas orações. Hebreus 7, versículo 25. Ele é poderoso para salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Sim, há um santuário. Sim, ele está no céu. Mas mais do que isso, ele está conectado à sua vida aqui na terra. E a pergunta que ecoa agora é simples, mas profunda. Você já entregou sua vida àquele que está intercedendo por você lá em cima? Jesus está no santuário celestial e ele está lá por você. Não espere. Volte-se para ele hoje. Fale com Jesus. Confesse, peça, agradeça. Confie, porque no trono da graça há um Salvador esperando por você de braços abertos. Se esta mensagem falou com você, compartilhe com alguém. Pode ser exatamente o que outro coração está precisando ouvir. E não se esqueça, no céu o juiz é também seu melhor amigo.